Nós estamos iniciando mais uma edição do Jara Notícias aqui pela Rádio Jara, radiojara.com.br. Hoje, segunda-feira, início de semana, e vamos fazer uma análise da política do Mato Grosso do Sul, das eleições que nós teremos este ano. Dois convidados, Otávio Tradi, é pré-candidato a deputado estadual, e Chicão Viana, Otávio é vereador aqui em Campo Grande, e Chicão Viana é vereador em Corumbá e é pré-candidato a deputado federal. Nós vamos conversar na primeira hora com o Otávio Tradi e na segunda hora do programa com o Chicão Viana, tá bom? Aqui é Gino Rondon e eu cumprimento neste exato momento Ederson Engler, que nós dois estaremos no comando do programa até às 19 horas. Boa tarde, Ederson. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um Jara Notícias, né? Falar do que é importante, não só nesse momento, mas precisa estar em pauta aí o assunto política. Vamos então com o nosso programa de hoje. Cumprimentar, ter o primeiro contato com o nosso entrevistado. Lembrando que nós estamos sendo ouvido e visto em vários lugares do Brasil através da radiojara.com.br, através da internet, essa ferramenta maravilhosa. E depois o programa também fica disponível no YouTube, para quem não teve oportunidade de acompanhar aqui em loco, devido a outros compromissos, horário de trabalho, e depois tem a oportunidade de acompanhar o bate-papo com o Otávio e com o Chicão. Otávio Tradi, muito obrigado pela sua presença aqui no Jara Notícias. Boa tarde e vamos bater um papo bem gostoso aí até às 18 horas, ok? Bom, boa tarde a todos. Agradeço o convite, Ederson, Gino, pelo prazer, né, de estar aqui conversando com você. Já é a segunda vez que eu venho à Rádio Jara e parabenizo o trabalho que vocês têm feito. Tenho certeza que terão aí um futuro brilhante pela frente, pelo jornalismo que tem feito, misturando aí juventude com experiência. E eu creio que essa mistura, ela faz só é saudável aí na nossa vida. Agradeço também aos ouvintes, mando um abraço aqui para o Chicão Viana, vereador de Corumbá, combativo e bastante presente na comunidade. Conheço ele já há muito tempo. É um cara que tem já uma trajetória ao lado, né, do Marquinhos Tradi, desde a época que o Marquinhos era deputado. Então a gente fica só contente de estar dividindo esse mesmo dia de entrevistas aí com um cara jovem também, com o mesmo perfil que o meu, só que agora trabalhando por Corumbá e querendo mostrar o seu trabalho para o Mato Grosso do Sul. Que bom. Beleza, Otávio Tradi, o nosso entrevistado aqui na Jara Notícias. Obrigado pela segunda vez estar aqui. E é o que eu falo sempre para o Ederson, para a Jocely. A Rádio Jara é uma rádio democrática, onde a gente tem todo tipo de programação para o jovem, para o adulto, para o idoso, para o gaúcho, para o nordestino, para o campograndense, para o sul mato-grossense. É uma emissora bem eclética, com uma programação que procura atender todos os públicos. E Otávio, aqui no Jara Notícias, falando um pouco da sua trajetória. É lógico que a política está no sangue, né? A família Tradi, desde o seu avô, né? Foi senador, deputado federal, e os seus primos, todos também, seus tios, todos seguindo essa carreira. Como é que você também despertou, se é que você despertou, acho que a política já estava em você. Como é que você começou? Você nasceu aqui em Campo Grande, fez essa sua trajetória como estudante, foi ativista de grêmios estudantis. Eu lembro em Campo Grande tinha a Uni muito forte, era bem atuante, e eu estudava no Dom Bosco também, quando eu era criança, quando eu era jovem, e lembro, aí eu fui embora muito cedo daqui também, fui para o Rio, mas eu me lembro da atuação da Uni. Como é que foi sua trajetória, Otávio Tradi, até hoje, você como vereador e agora como pré-candidato a deputado estadual? Bom, Gino, eu desde criança sempre tive uma participação efetiva na política, né? Na época do meu avô, eu lembro as reuniões que ele fazia, então assim, empolgava, envolvia toda a família naquelas candidaturas, né? E isso foi passando para os meus tios, depois o Nelsinho, o Marquinhos e recentemente o Fábio, né?
que disputaram pleitos e venceram as eleições. Eu tive a oportunidade, em meados de 2010, eu tinha 24, 23 anos, em ter uma representatividade da juventude dentro da política. Tanto que a minha eleição em 2012 teve uma grande participação dos jovens aqui em Campo Grande. E a partir dali, quando eu decidi por esse caminho e por entender que a política na minha vida sempre foi uma palavra benéfica para a população, não vejo a política como algo ruim, pelo contrário, eu vejo a política como uma palavra transformadora de vidas, e de lá para cá eu tenho traçado a minha trajetória. Antes de um sobrenome tem o meu nome, Otávio Trade, e feito um trabalho aqui em Campo Grande que tem dado continuidade. Eu costumo dizer que o mais difícil na política não é você entrar nela, não, porque eu já vi muitos vereadores lá de um mandato só. O difícil é você dar continuidade a um trabalho, porque o eleitor, hoje em dia, ele está muito esperto e cobra, né, dos seus representantes. Então, foram 3 eleições de vereador, que é uma eleição muito difícil, né? São muitos candidatos, é pouco tempo para você trabalhar, e as 3 a população escolheu que eu permanecesse fazendo um trabalho. E a gente já lá no terceiro mandato, então. Terceiro mandato. Fui eleito em 2012, fui reeleito em 2016 e fui reeleito agora em 2020. O partido PSD me convidou para ser candidato a deputado estadual e eu aceitei o convite pelo trabalho que tenho feito lá na Câmara. Sou presidente da Comissão de Justiça já há 7 anos, né? Dos 10 anos de mandato, 7 anos eu presido a Comissão de Justiça. E tenho feito um trabalho misturando um pouco de técnica. Sou advogado, sou formado na Universidade Católica Dom Bosco, fui um dos integrantes do DACLOB, Diretório Acadêmico Clóvis Bevilacqua, que é o nosso grêmio estudantil lá da UCDB, e de lá para cá a gente tem atuado como advogado no meu escritório, Nelson Trade Advocacia, e como grande parte da minha vida dedicado às políticas públicas para a sociedade. A gente tem algumas bandeiras que a gente levanta como mandatário, principalmente na luta da pessoa com deficiência. Eu tive na minha trajetória pessoal de vida, eu e a minha esposa, um caso que fez a gente olhar com outros olhos as pessoas com deficiência, e a gente acabou, de certa forma, embarcando na técnica legislativa de cabeça em prol das pessoas com deficiência. Fizemos o Centro Municipal de Interpretação de Libras, que nunca teve aqui. Agora nós temos 4 intérpretes de Libras trabalhando em prol da comunidade surda. Fizemos o projeto de lei para cego ver, que é a audiodescrição dos textos das redes sociais da Prefeitura, da Câmara. E a gente fez também o principal projeto que eu considero, que é o combate ao capacitismo, que é todo e qualquer tipo de preconceito à pessoa com deficiência no mercado de trabalho, que tem atingido aí grandes proporções na luta de acessibilidade e uma política pública inclusiva. A tua esposa, ela é advogada também, que você citou, eu gostaria que você identificasse para os nossos ouvintes. Gino, minha esposa, ela é publicitária, inclusive. Publicitária, que legal. Eu quero compartilhar com vocês aqui um momento especial na nossa vida. Natália está grávida. Ontem completou 36 semanas. Então, esses próximos dias aí, Ederson, vão ser de grandes emoções, literalmente, seja na política ou seja na vida pessoal mesmo. E já sabe o que vai ser. Rafaela com 2 L's. Rafaela com 2 L's, que benção, hein? Parabéns. Parabéns. Legal. Otávio, essa questão assim, de estar por vários mandatos, né? Você falou que o grande desafio é se manter. Se manter no cargo, né? Porque é um cargo que hoje é muito disputado, né? Muitos veem como uma oportunidade, eu não sei se é assim, né? Mas uma grande maioria vê assim. Só que precisa trabalhar, né? Precisa mostrar serviço. E você deixou bem claro assim que tipo você traz na história a política, né, da tua família, mas assim são coisas que você defende
por você mesmo e você age conforme os seus precedentes. E eu trago muito essa questão assim porque eu digo que o candidato ele precisa ensinar o cidadão a votar, né? Então, como você ensinaria? Porque isso eu acredito ser muito importante, porque daí já não fica naquela parte das promessas do político e sim na conscientização do cidadão, né? Porque ele precisa ser validado, o voto tem um poder absurdo e um valor muito grande. Como você deixaria uma mensagem para o cidadão que vota, né, o eleitor? Qual é a consciência que ele precisa ter para manter, né, ou colocar alguém novo em qualquer que seja o cargo político? Bom, eu sempre falo em todos os lugares que vou que uma das maneiras de você escolher é você ver se esse possível candidato ele tem condições técnicas para fazer aquilo que está sendo colocado para fazer. Eu vejo como fundamental, dentro de um poder legislativo, você ter um mínimo de condição técnica para poder fazer leis. Afinal, você está elaborando leis para que o cidadão cumpra. E se você fizer lei com vício de formalidade, leis com inconstitucionalidade ou leis que não funcionarão na prática, você acaba perdendo tempo. E você perder tempo na política acaba enganando o povo. Então você tem que trabalhar com uma técnica apurada, ter uma equipe boa de trabalho, porque isso é fundamental. Não adianta você ter condições de fazer um trabalho e não ter uma equipe eficiente. E ter planos de futuro, né? Daquilo que você pensa para a sociedade nos próximos anos. Eu tenho tido, inclusive um dos motivos que fez com que eu aceitasse esse desafio é ter traçado muito bem, dentro da minha mentalidade, o que o Estado do Mato Grosso do Sul precisa hoje, né? E nós precisamos rever essa questão de impostos estaduais, assim como nós fizemos aqui em Campo Grande. O Marquinhos, ele congelou o IPTU. Eu consegui, mesmo diante da legitimidade de vereador, mas consegui, mediante uma lei, parcelar o ITBI. Então, os impostos municipais nós conseguimos melhorar, né? Congelando e parcelando. E é isso que a gente vai levar como uma das bandeiras para o estado do Mato Grosso do Sul. Fazer um estudo e ver o que dá para ser feito nessas questões de impostos. A gente vê hoje um país muito machucado, principalmente na questão da inflação. Aquele que tem ido no supermercado de mês em mês, ele sente que está tendo uma diferença, isso dói no bolso, porque o aumento do salário mínimo é pouco referente à questão da inflação e a conta acaba não fechando no mês. Então, nós precisamos fazer uma política pública aqui no Mato Grosso do Sul visando o cidadão e a cidadã, visando aquela casa que hoje está com dificuldade, visando aquela casa que tem gasto e não tem emprego. Eu creio que é o grande desafio dos candidatos agora a Mato Grosso do Sul e ao Brasil, olhar mais atento para as questões sociais. A gente tem visto hoje uma população sofrendo, e isso não só no Mato Grosso do Sul, mas no Brasil. E a vulnerabilidade está aumentando. E a gente tem que criar mecanismo para que isso no futuro seja, de certa forma, preenchido um vazio que a gente identificou. Então, nós, como partido, vamos levantar isso aí muito forte como uma política pública para quem realmente precisa. Eu gostaria só de levantar aqui, vereador Otávio Trade, pré-candidato a deputado estadual. Quando você falou que foi para a Câmara já com essa visão que o vereador tem que ter essa capacitação para elaborar leis, para estar sensível aos acontecimentos da cidade, e a gente analisa os vereadores que nós temos, não é um privilégio de Campo Grande, mas em nível nacional. O vereador que entra na Câmara, na grande maioria, não tem essa capacitação. A gente vê vereadores que têm uma popularidade,
coloca um nome, faz um trabalho junto à comunidade, uma liderança comunitária e tal, e acaba sendo eleito. Acaba indo para a Câmara Municipal com uma votação que o colocou lá, na posição de vereador. Mas daí ele não tem esse preparo. E a gente percebe o quanto a Câmara, no modo geral, deixa um pouco a desejar em função dos anseios da população. Essa debandada também, vamos dizer assim, do eleitor, da política, dos vereadores, dos deputados, ela é feita, esse distanciamento, pela própria ação dos políticos, que a população fica descrente das ações dos políticos, então ela acaba deixando para lá. Tanto é que o Brasil hoje não vive um clima de eleição ainda. Ele vive um clima de uma disputa para presidente de 2 nomes que a gente não sabe quais são as propostas nem de A nem de B. Em nível de governo, eu não vi ainda. Debate deixa para fazer, tudo bem que ainda não houve a convenção, não tem candidatura nenhuma oficializada, mas na hora que entra a campanha, aí entra os programas produzidos de acordo com o que cada um quer dizer, de acordo com a estratégia de marketing de cada candidato. Mas o que o candidato, por exemplo, a gente sabe das necessidades da educação, da saúde, da segurança, da qualidade de vida, do social, como você disse, que é a base hoje. Eu acho que atendendo o social, como você fala em reduzir imposto, se o brasileiro não tem dinheiro nem para comer hoje, a grande maioria, tudo bem que alguns pagam impostos, os que trabalham, os industriais, os empresários, quem trabalha, todo mundo acaba pagando. Mas a pessoa não tem hoje dinheiro nem para comer. Como que você faz uma análise dessa situação, Otávio? A questão da qualificação profissional e da geração de emprego. Eu acho que a qualificação vem antes da geração. Aqui no estado do Mato Grosso do Sul, a gente tem grandes exemplos de empresas que vêm para cá e nós não temos condições técnicas para preencher essas vagas que são destinadas a nós. Então, a gente tem que ter uma qualificação profissional destinada pelo Estado, pelo governo, para que a gente possa gerar os empregos e nós mesmos, sul-mato-grossenses, possamos preenchê-los. A gente tem visto que, você estava falando do processo eleitoral, o processo eleitoral em si, ele, hoje em dia, ele tem dado uma melhorada muito considerável na minha visão. Hoje você vê muitos eleitores que escolhem os seus candidatos de maneira ideológica, né? Por exemplo, o que eu quero para os meus 4 anos em Campo Grande ou no Mato Grosso do Sul? Eu quero um vereador que ele faça boas leis para gerir o ordenamento jurídico da cidade. Então, ela tem que escolher um cara capacitado. Ela tem que escolher um cara que tenha condições de chegar lá e falar assim, ó, eu vou fazer um estudo do que tem de leis e vou fazer um estudo do que eu posso fazer. Pronto. Agora, se o eleitor procura algo que faça um programa, por exemplo, social, ajudando tal clube de mães do bairro, aí ele tem que votar e escolher um candidato que tenha uma condição que faça esse tipo de política. Por isso que hoje o nosso processo eleitoral ele é amplo e plural. Ele não diz assim, ó, você tem que ter curso para você ser vereador, você tem que ter isso. Não, escolhe o eleitor conforme aquela demanda do dia a dia dele. E a gente tem visto que, apesar de ter melhorado, isso é uma convicção que eu tenho, o eleitor hoje em dia está mais ideológico. Você tem visto um processo eleitoral que não é somente por parte dos políticos, feito de maneira corrupta, digamos assim. Mas se há o político corrupto durante o processo eleitoral, há o eleitor corrupto também. E a gente vê isso muito, Gina, a gente sabe disso. Tanto é que a gente conversa com as pessoas, tenta explicar como que é essa questão ideológica e muitos não entendem, né? Muitos falam assim, o que você vai me dar para eu poder te ajudar? Né? E essa é uma realidade. Então, se a gente não começar a mudar
essa concepção de que o processo eleitoral não é apenas o político que faz, mas também o eleitor, a gente vai estar combatendo um mal apenas com um lado da moeda. Então a gente tem visto isso, e eu creio que a juventude na política, ela acaba, de certa forma, contribuindo para que esse eleitor seja mais ideológico, porque são jovens com uma mentalidade de uma preocupação com o futuro. Por exemplo, eu estou com a minha filha nascendo. Eu jamais vou fazer alguma coisa para prejudicar a minha filha ou até mesmo para envergonhar a minha filha. Então, eu tenho uma convicção do meu trabalho. Eu tenho um compromisso com o meu futuro. E eu acho que aí entra o jovem dentro da política. Às vezes a gente fala assim do jovem na política, eu acho que é só de idade, mas não é. É um jovem de mentalidade. Eu vou dar um exemplo para vocês. O Marquinhos Trade, que é pré-candidato ao governo, ele é um cara que já tem uma idade, ele é mais velho que eu, é meu tio, mas ele é um cara que pratica uma política moderna. Ele é um cara que faz uma política moderna porque ele está sempre presente dentro dos seus eleitores. Isso não é a idade que vai determinar. Isso não é a idade. Isso aí não é a idade. Então, assim, um. chega numa eleição como essa, difícil, né, as pessoas que estão ao lado do Marquinhos, que estão indo apoiar ele, que estão indo acreditando no projeto do PSD, elas vão por ideologia. O Marquinhos fez um bom trabalho aqui em Campo Grande, então eu vou votar nele para o governo. E assim vai. Então eu creio que uma hora ou outra essa conta chega. Então é bom aquele que está entrando na política que faça desse seu dia a dia, que vivencie, que converse, que tenha presença dentro dos seus nichos de atuação, para que ele não fique de 4 em 4 anos trabalhando aí 4 meses para poder fazer uma quantidade de voto e depois ficar 4 anos sem trabalhar. E a gente vê muito isso. É aqueles 4 meses que ele corre atrás do eleitor e depois ele corre do eleitor por 4 anos. Se tornou um hábito, né, essa formação de eleição. Eu sempre, em todas as opiniões que eu dei sobre como um candidato teria que estar, né, apto a ser candidato, eu digo que ele teria que ter no mínimo uma escolaridade que capacite ele a entender de lei, de processo, porque só do grito não se ganha mais. Se ganha eleição, sim, mas não se cria leis, não se cria processos, projetos. Tem que saber o caminho, porque um projeto pode ser legal, uma ideia é muito legal. Quando eu faço treinamentos empresariais, eu falo muito, ideia não serve para nada. Você tem que saber aplicar, você tem que ter visão, porque ideia é muito simples, né? Até o Google acho que dá ideia se a gente perguntar para ele. Claro. Agora a questão é visão de futuro. Então, quando o Gino iniciou até o programa, ele falou sobre plano de governo. Fica se alfinetando demais e não se dá, digamos assim, pontualidade no que se fala. Dos outros a falar o que a gente quer, né? Mas eu digo assim, do que se faz, né? Então, a formação acadêmica, eu digo assim, que já devia ter sido instituído como lei. Se eu, Ederson, quero ser um candidato, eu no mínimo tenho que ter um diploma de um grau que me dê a condição de ser um candidato. Eu acredito que isso seria já um ponto favorável, porque se a gente vai fazer uma blitz, quem não tiver carteira de motorista está fora, né? Eu acho que tinha que ser assim na política também. Você é advogado porque você estudou, você tem um diploma porque você teve que passar por um tempo estudando. Então, eu acredito que teria que ser o exemplo, que quando a política trouxer esse exemplo, aí as pessoas vão entender que oportunidade não é vaga de emprego, oportunidade é estudar para estar capacitado a vaga de emprego. Nós estamos agora com a Bioceânica sendo construída, vai ser uma avalanche de oportunidades. Tem pessoas que vai chegar o momento e falar assim, o que está acontecendo? E outros vão perguntar o que aconteceu, passou, a onda foi. E eu digo que a política poderia, né, eu digo deveria ser um critério como base para qualquer tipo de pessoa que quisesse se comportar como um político, ter capacitação. Algumas exceções por efetivação, né? Tipo aquele que realmente contribuiu por décadas fazendo um trabalho público para pessoas, seja numa instituição filantrópica, se foi numa empresa,
mas que ele tenha prova real. Assim, eu ajudei tantas mil pessoas fazendo isso. Ali está validado. Mas fora isso, eu acho que tinha que ter um critério muito mais, porque você falou, você vê que pessoas só trabalham 4 meses em 4 anos. Então eu acredito que tinha que ter uma regra muito mais clara, né? Para que as pessoas pudessem ocupar esse cargo. Até embarcando no comentário do Ederson, Otávio Tradi, o Ederson defende essa qualificação de uma forma, uma avaliação para ver o perfil da pessoa que quer realmente ser candidato. Você quer ser advogado, você tem que passar na OAB depois de formado ainda. Você quer ser médico, você tem que fazer uma residência. Você quer ser diplomata, você tem que ir para Brasília, para o Instituto Rio Branco. Você quer ser empreendedor, você tem que ter as ferramentas, você tem que estudar as ferramentas necessárias para você ser um empreendedor de sucesso. E na política a gente não vê isso. A pessoa se acha que ela tem uma quantidade de votos que ela pode ser eleita, ela coloca o nome à disposição, faz um trabalho, mas e a contrapartida? Como é que a gente vai ter... A gente está colocando essa situação, né, Gino? Mas assim, é como se você começasse a faculdade de Direito, fala assim, alunos, vamos votar para ver se eu sou apto a ser um advogado? Não, vamos votar, vamos eleger ele como advogado. Para vereador. Que seria contraditório? Essa questão, utópico isso, ela cara? já é muito discutida, né? A gente sempre que vai falar de política, principalmente com acadêmicos, e os acadêmicos me cobram bastante isso, falam, mas como, principalmente os acadêmicos de direito, como que vocês vão fazer leis sendo que vocês não entendem delas, né? É uma discussão polêmica, claro Brasil. Que vocês é generalizando, né? Sim, não são todos. claro. Tem exceção, você é advogado, que, você conhece. eternamente a gente vai estar falando sobre isso. E eu creio que há uma justificativa plausível para que isso não ocorra, que a probabilidade da sociedade ela ser representada de maneira plural, porque existem aqueles que têm escolaridade e existem aqueles, grande maioria, que não têm. Então, eles devem se sentir representados também. E esse é o grande ponto que a nossa legislação eleitoral diz que apenas aqueles que saibam ler e escrever estão aptos a serem candidatos em todas as esferas, né? A não ser outras questões como o senador, que tem um limite de idade, e até mesmo o vereador, que tem limite da maioridade, mas, enfim, descolaridade, nós não temos isso a nível Brasil. E pelas discussões que há anos e anos são feitas, nós não vamos ter. Então, essa seleção ela deve ser feita realmente pelo eleitor, ou seja, eu vou escolher aquele que tem condições para ser um legislador municipal, estadual, né? E a gente tem feito esse trabalho técnico dentro da Câmara. Eu sou presidente da Comissão de Justiça. A gente faz o filtro na prática do que o projeto pode trazer de benefício legal para a sociedade e o projeto que não pode. E eu vou dar um exemplo para vocês aqui, porque eu estou há 10 anos como vereador. Às vezes as pessoas falam assim, olha, quantos projetos você apresentou? Não se preocupem com quantidade de projeto, porque o mais difícil hoje num ordenamento, seja municipal ou estadual, é você aprovar um projeto e botar ele para funcionar na prática. E trazer resultado. E tem a fiscalização que não existe. Exatamente. Cria-se muitas leis, mas não tem quem fiscaliza. Exatamente. Às vezes a gente cria um projeto aqui, outro acolá, e você vai ver na prática ele não funciona. Então a gente tem lá na Câmara, né, desde o início do mandato, uma comissão que chama a Comissão de Eficácia Legislativa, com o objetivo de dar praticidade aos projetos sancionados pelos vereadores. E eu tenho levado muito a sério isso, porque são tantas leis boas que nós temos, que elas existem, e na prática não funcionam. Por exemplo, o Centro Municipal de Interpretação de Libras, que foi uma lei minha, nós criamos no final de 2019. E nós ficamos batendo para poder implantar. Conseguimos implantar ela em 2021. 3 anos, praticamente, depois que a lei foi sancionada. E eu consegui implantar porque eu tinha um argumento muito forte, que foi a pandemia. Como que a comunidade surda
ela se comunicava com os médicos e os enfermeiros nos hospitais públicos, nos postos de saúde? Como que ela falava para o médico que ela estava com sintoma sem ter um intérprete de Libras? Aí nós conseguimos a implantação, o Marquinhos se sensibilizou e nós criamos o Centro Municipal, que é os primeiros, para você ter uma ideia, Ederson, o primeiro centro municipal de interpretação de Libras de Campo Grande, que tem 1 milhão de habitantes, mais de 120 anos de história. Então, assim, além de aprovar, tem que correr atrás para poder implantar. E é isso que a gente tem feito lá na Câmara. Digamos assim, e fazer ele acontecer, né? Ele tem que trazer o resultado para as pessoas que no conceito precisam desse serviço, né? A coisa mais linda que tem, cara, é você chegar e você ver o seu projeto funcionando na prática mesmo. Você vê o intérprete de Libras lá na consulta com o surdo e o médico. E você vê que aquilo está funcionando. Isso é muito gratificante, porque você trabalha muito para chegar até esse momento. E muitas das vezes você fala assim, olha, eu aprovei 40 projetos, qual que está funcionando? Nenhum. Outro projeto do parcelamento. Esse projeto foi difícil, viu, Gino? Para a gente convencer para regulamentar ele. Porque é o parcelamento do ITBI. O ITBI é 2% do valor venal do imóvel. Então, muitas das vezes, o cara ele já tem uma dificuldade para poder mudar de casa. Aí chega, ele tem que pagar o imposto para a prefeitura. Que é a transmissão do bens de uma vez só. Ou seja, o cara está mudando de uma casa de 50 mil para uma casa de 100 mil. Além dele melhorar a casa e equipar ela com sofá, com TV, ele ainda tem que pagar 2 mil de uma vez só de ITBI, né? E muitas das vezes a pessoa não tem condições. Não, e fora aqueles amigos que chegam e falam, quando que vai sair a festa da inauguração da casa? Exatamente. Então, além da festa, a casa, além da festa, da mulher, né, que fala, amor, tem que comprar um sofá melhor, aí você tem também o imposto. E nós conseguimos parcelar esse imposto. Ou seja, eu, como vereador, tenho a minha limitação. Eu não posso onerar e desonerar impostos. Por exemplo, eu não posso fazer um projeto na lei, um projeto na Câmara dizendo estou abaixando o IPTU para toda a cidade. Não posso fazer isso. Bom, esse é um ponto, né, é complicado. Eu ia falar um palavrão aqui, mas não dá. Tem gente que promete, né? Assim, eu vou eliminar o IPTU. Agora, na época da campanha, tem. A gente questiona muito e a gente coloca isso bem às claras. Eu não tenho problema de poder falar isso. Muitos dos candidatos não sabem nem qual é a função que ele pode exercer dentro de um cargo. Exatamente. Então, mas vamos lá, eu quero só... a Jo me mandou aqui. Olha só, abraço para o vereador Otávio. Luiz Gabriel está mandando um abraço para você. A Mari Sônia, de Juti, envia um abraço também para você. O Elson Silva Mercado Silva, de Amambai, está ouvindo o vereador Otávio Tradi. E a Lie Maria, bairro Tiradentes, também está ouvindo e mandando um abraço para você. E o vereador Chicão de Corumbá também mandou um WhatsApp aqui, mandando um abraço para você. Um abraço para todos os ouvintes. A gente vê aí o pessoal de todo o estado do Mato Grosso do Sul. E já convido para estar conhecendo o nosso trabalho através das redes sociais. Otávio Tradi no Instagram, Otávio Tradi no Facebook. E temos o nosso site, otaviotradi.com.br. Falando, só para finalizar nosso assunto sobre impostos, né? Eu falei, olha, eu não posso aumentar, eu não posso diminuir. Parcelar eu posso? Fui pesquisar, posso. E nós parcelamos em 6 vezes o ITBI. Hoje é uma realidade aqui, a pessoa pode ir lá na Central do Cidadão, solicitar o parcelamento do ITBI, que ela vai ter esse benefício para melhorar e ajudar nesse momento difícil. Você acredita, Otávio, que assim, claro que o Estado é uma outra proporção, são outras diretrizes, né? Só que a gente sabe que nós estamos no Estado que mais cobra imposto, né? A gente não sabe se é o que mais arrecada, né? Mas é o que mais cobra. Justifica-se pelo investimento, mas tudo bem, existem estados que não cobram tanto e investem muito. O estado do Paraná é um grande exemplo disso, né? Por muito tempo foi referência. Como olhar para essa nova empresa, né? Porque é uma outra empresa, né? O município é uma empresa, o estado é outra empresa.
ela gerar lucro é entregar obra, é entregar resultado para a população. Olhar para o cenário que tanto já se prometeu, né? Tantos já vieram prometendo que ia igualar, que ia reduzir, né? Agora você está falando que não dá, né? Mas assim, tantos já prometeram tantas coisas. Como olhar para um cenário que é totalmente diferente no país todo, é só o nosso estado que tem isso. Como olhar para esse cenário e ver, né, possibilidades para realmente ajudar a população do estado. Eu falo que nós estamos no eixo comercial da América Latina, ainda mais por essa questão da rota bioceânica. Porém, se nós não melhorarmos a situação, o Paraguai é muito, fiscalmente falando, o Paraguai é muito mais atrativo, né? Tem muito mais benefício. Nós temos estados ao nosso redor que estão prontos para morder uma fatia dessa rota. E nós estamos aqui com toda essa oportunidade de nos tornarmos o estado mais, digamos assim, mais rico. Já somos ricos, mas eu digo assim, explorar a riqueza que nós temos. Porque vai ser muito mais simples vir por aqui toda a riqueza do Brasil para passar por essa rota. Não vai se tanto mais ir para os portos, o que custa mais caro. Como você olha, né, já almejando estar, né, em um cargo estadual, esse cenário, como oportunidade, como um baita de um desafio? Bom, nós estamos inseridos num projeto, tanto eu, vereador Otávio Trade, aqui de Campo Grande, pré-candidato a deputado estadual, quanto Chicão, vereador de Corumbá, pré-candidato a deputado federal, ambos do partido do PSD. Nós estamos elaborando o nosso plano de governo, e o nosso plano de governo será políticas públicas para quem precisa. O Marquinhos sempre teve na sua trajetória política uma proximidade muito grande com o povo. E isso ele passou para nós que estamos seguindo ele lado a lado nessa trajetória. Então nós temos uma convicção de que nós temos que melhorar o pagamento de imposto pelo sul mato-grossense, através de PVA, através de ICMS, e estudar maneiras de desafogar o contribuinte, como nós fizemos aqui em Campo Grande. Nós congelamos o IPTU, nós parcelamos o ITBI. E, além disso, a gente tem que pensar em alguns problemas crônicos, como a saúde do Mato Grosso do Sul. Muitos reclamam da saúde aqui em Campo Grande. E a gente sabe que nós precisamos melhorar a saúde do estado do Mato Grosso do Sul, ao mesmo tempo que melhora aqui em Campo Grande. Porque não adianta você investir em Campo Grande como o Campo Grande investe na saúde. Nós temos um limite constitucional de 15%. Você não pode investir menos do que 15% na saúde. Você sabe quanto que Campo Grande investe com a Adriane, prefeita, e o Marquinhos? 30%. Nós investimos o dobro em saúde pública. E nós precisamos que o estado do Mato Grosso do Sul tenha uma logística para suprir as suas necessidades como saúde. Senão acaba caindo tudo aqui. Porque senão vai acabar caindo aqui, como foi durante a pandemia, Gino. Entendeu? Nós aqui não podemos... Na época, no começo ali, Campo Grande está bem, Campo Grande não tem muito óbito, Campo Grande está sabendo se comportar durante a pandemia, Campo Grande foi modelo a nível nacional. O que começou a acontecer? Todo mundo começou a vir para cá. O Estado, as pessoas que moravam no interior do Estado, elas vinham para Campo Grande para se medicar, para ficar aqui, porque aqui tinha mais leito de UTI. Então, assim, nós temos que investir na saúde pública do Estado de uma maneira complexa, né? Lógico que não dá para você investir em todos os municípios, mas você criar grandes polos de investimento, para que essas pessoas não precisem se locomover até Campo Grande. Por exemplo, o cara que mora em Murtinho, ele para vir para Campo Grande é 4 horas de carro e umas 6, 7 horas de ônibus. Imagina o cara com dor tem que vir aqui para Campo Grande para tratar. Aí ele chega aqui em Campo Grande, ele vai encontrar Campo Grandense, ele vai encontrar pessoal de Ponta Porã, ele vai encontrar pessoal de Jardim, ele vai encontrar o pessoal do Mato Grosso do Sul inteiro. Então acaba virando a cada 100 pacientes, nós temos 32 do interior do estado. E nós... ali no centro, aqui na Dom Aquino, ali no bairro Amambaí, né? Chega ônibus de todos os lugares do estado, todos os dias,
trazendo essas pessoas para cá, lá de Corumbá, de Três Lagoas, de todos os lugares vêm para cá. Satura. Ao invés de você investir em ambulância para as cidades do interior, para que elas possam trazer para Campo Grande, faz a revitalização do posto, faz uma reestruturação, faz uma contratação de profissionais, da equipe médica. Para segurar lá na fonte. Fomenta para segurar lá e você acaba de certa forma, deixando o Campo Grande para os casos mais complexos, de média e grande complexidade, que aí sim você precisa de uma estrutura maior, que Campo Grande tem e os outros municípios não têm. Então, assim, são questões que parecem que são óbvias, mas que não foram resolvidas, que a gente tem que resolver. E, às vezes, a gente fica assim, imaginando, olha, precisa de grandes realizações, precisa de construir um aquário, porque eu sempre fui muito simpatizante da questão do turismo, né? Mas o aquário ele virou uma lenda, né? Eu não tive oportunidade de ir lá ainda, mas é algo que vai fomentar a nossa cidade. Mas nós temos outras prioridades no meio. A questão da rota bioceânica, que o senador Nelson Trade tem abraçado isso lá em Brasília, lá no Senado, e a gente tem feito algumas leis aqui em Campo Grande que às vezes parece pouco, mas que ajuda. A gente vai fazer placas bilíngues para as pessoas que vão conhecer a cidade. A gente vai aumentar o acesso ao Wi-Fi gratuito da internet, porque hoje em dia o turista ele precisa do celular para poder se virar. Então, a gente tem que se preparar para poder receber o mais rápido possível essa questão da rota, e isso vai trazer um grande investimento para nós aqui no Mato Grosso do Sul. Show de bola. São 18h04. Temos agora, vamos ver de Brasília para cá o que vem, essa somatória, né? De Otávio Trade e o Chicão Viana. Boa tarde, Chicão. Boa tarde, Gino. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jara. Quero agradecer pela oportunidade, estender um cumprimento ao colega vereador Otávio Trade, que se faz presente aqui com a gente. E, mais uma vez, agradecer a oportunidade por estar presente aqui com vocês. Então, Chicão, o Otávio Trade estava fazendo uma análise do estado, do trabalho, da importância do trabalho do político, tanto vereador quanto deputado estadual. E tem também que ter o deputado federal na mesma linha, na mesma língua, falando, tendo o mesmo ideal. Você por Corumbá, o Otávio por Campo Grande. O que você faz na análise? Como é que você analisa, Chicão? Você é um combativo vereador em Corumbá, sempre presente nas principais ações, novo também, igual Otávio Trade, e já demonstrou a capacidade, a capacitação que você tem. Você também é advogado, como Otávio, quer dizer, tem um preparo diferenciado para estar no cargo de vereador e pleitear também de deputado federal. Como é que você analisa o cenário político hoje, Chicão Viana? Boa tarde, o Ederson Engler, Gino Rondon e Otávio Trade. Pedir desculpas aqui ao Ederson, que eu não citei. Vamos lá. Vamos começar falando uma frase, uma música do Lulu Santos. É uma música dele que diz assim: eu vejo um novo começo de era de gente fina, elegante e sincera, com habilidade para dizer mais sim do que não. É essa característica do Otávio Trade, é essa característica do Chicão Viana, é essa característica do Marquinhos Trade, um grupo jovem, pessoas novas, com boas ideias, com ideias novas, com maturidade para construir um Mato Grosso do Sul moderno. Então a gente tem que levar, acredito, o Otávio para a Assembleia Legislativa com essas ideias, o Chicão tentando pleitear a esfera federal, levar pautas importantes do nosso Pantanal, do nosso Mato Grosso do Sul, para ter mais companheiros lá na Câmara Federal. Os assuntos de Mato Grosso do Sul têm mais relevância. Nós somos um estado novo, 40 anos, 41 anos que nós estamos aqui, não temos nem meio século, né, Gil? Porém, muito, muito, muito forte na cultura, muito forte na personalidade, nas suas características.
Dentro disso, a gente vê hoje o Pantanal sendo divulgado em rede nacional, na Rede Globo, essa novela que está impulsionando a gente, mas a gente tem que aprender a lidar, como vender mais o nosso turismo, aonde colocar. Eu vi o Otávio falando da parte do 5G, da internet, levar realmente aos 4 cantos do estado desse Mato Grosso do Sul, levar, porque a capital tem, mas ele vê a necessidade, ele está andando, ele chega na parte do interior, como Corumbá, que ele já teve aqui várias vezes, ele falou, olha, o sinal aqui não é bom, não é, Chicão? Eu falei, não é, a gente tem que lutar por isso. E quem entende disso hoje mais? Desculpa, Gino, mas assim, vamos falar, é mais os jovens que estão mais atualizados, que têm mais energia para correr atrás, ou os antigos que estão aí? A gente tem que chegar o momento para falar para alguns aí, vamos agradecer a oportunidade que vocês contribuíram com o Mato Grosso do Sul, e vamos passar a chuteira aí para essa gurizada, para a gente começar a tocar, desenvolver um pouco e contribuir um pouco com o estado do Mato Grosso do Sul, tanto na esfera estadual quanto na esfera federal. Só como detalhe, tem jovem que não quer nada com nada, e tem jovens como vocês que querem, como tem pessoas também mais experientes que já estão na fase da aposentadoria, e outros não, continuam. Exato. A Forbes publicou uma matéria na última edição com 50 empreendedores que passaram dos 60 e não pararam de produzir. Abílio Diniz, Jorge Paulo Lema, Nizam Guanais, 50, Luísa Trajano e vários outros. Aqui em Mato Grosso do Sul também, defendendo a minha classe, eu continuo produzindo. Eu entendi o que você disse. Viu, Gino? Eu sei, na política também. Agradecer a turma lá mais antiga, falar assim, vamos aposentar e dar oportunidade para o sangue novo entrar, e vocês viram o técnico da gente, que está com mais vontade, que está com mais garra, com mais energia. Nessa parte, a experiência, a cabeça branca fala mais alto, né? E a gente saber andar. Mas às vezes as pessoas não podem deixar só por ego, Gino, sim, estarem na política, não entregarem o cargo e continuar, mas você vê aquele político, ganhou, mas cadê ele? Sumiu. É o que a gente estava falando com o Otávio aqui. O político de 4 anos corre atrás do eleitor e 4 meses corre atrás do eleitor e 4 anos corre do eleitor. O político tal fala, sumiu, nunca mais apareceu, não viaja ao interior, não corre. Então, assim, a gente tem que ter essa dimensão aí de uma característica nova também. Como eu disse, uma fase de gente jovem, característica, com vontade de realizar. Como eu disse, tem pessoas que não querem nada com nada também, né, Gino? Também na política que estão aí que a pessoa vai lá e vota por graça e pode causar a desgraça, né? E eu vejo que a gente tem que analisar, ver com carinho. Hoje nós temos que nos preparar para o mercado de trabalho. Será que falta emprego no Mato Grosso do Sul ou se falta qualificação da mão de obra no Mato Grosso do Sul? Eu tenho experiência, eu não tenho experiência, eu não estou sendo contratado, a pessoa fala. Aí o outro fala assim, o outro já que é mais um pouco velho, mais idoso, tem a experiência, mas não querem pegar a pessoa porque ela já não está no quadro, não é jovem. Então está faltando, tem que encontrar um caminho dentro de tudo isso. Eu acredito que a gente pode contribuir muito, estando em Brasília, com isso, trazendo mais cursos federais para estar dando esse desenvolvimento, principalmente no interior, para essas pessoas, essa qualificação de mão de obra. Eu vi o Otávio falando da rota da bioceânica, fantástico esse desenvolvimento que vai ter para Mato Grosso do Sul, para os países vizinhos. Mas o que vai adiantar? Daqui a pouco, se não tem o deputado lá, o pré-candidato a deputado, Otávio Trade, trabalhando pela uma qualificação da mão de obra dessas pessoas, o Chicão trabalhando pela qualificação de mão de obra de pessoas, vão vir pessoas de outros estados e vai levar todo o emprego, e só vai ficar o emprego da ponta. O que é o emprego da ponta? É aquele de um salário mínimo. E nós não podemos mais ficar nessa situação. Nós temos que lutar para ter qualidade de serviço de ponta para a nossa gente também. Só citando o Corumbá, aproveitando aqui a presença do Otávio Trade e o companheiro Ederson Engler, Chicão. Corumbá mesmo é uma cidade que tem 3 mineradoras, né? Sim. A maioria dos cargos, principalmente de liderança, são todos profissionais de fora. Por que não preparar a mão de obra de Corumbá? Aí sobra para Corumbá o quê? Aquela mão de obra mais barata, mão de obra operacional.
Por que não criar essa capacitação de formar engenheiros ou profissionais da área de mineração para atuarem nessa área em Corumbá, né? Claro, claro. Por exemplo, eu luto muito aqui eu falei até com o Marquinhos para ele colocar no projeto de governo dele, uma universidade estadual aqui, uma faculdade de engenharia de Minas aqui em Corumbá. Os próprios profissionais que vêm de fora, que vêm de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, para morarem aqui, para tocar essas mineradoras grandes, eles mesmos podem contribuir dando aula e capacitar aquela herança que ninguém tira do ser humano, que é o estudo, a cultura. Aí, o corumbaense, daqui 4, 5 anos, ele vai estar tendo a oportunidade de ter aquele serviço de ponta. E até a própria empresa vai ter uma economia que não vai ficar trazendo o CEO de fora para cá, gastando com passagem, ou então gastando com aluguel, vai estar atendendo a Corumbá e o dinheiro de Corumbá vai girar em Corumbá. Eu vejo assim, e as outras cidades também. Ribas do Rio Pardo, daqui a pouco vai ter essa mesma situação na fábrica de celulose. Todo o interior que está crescendo, mas a gente tem que pensar na qualificação local, na qualificação de cada cidade. Aqui em Corumbá, se você pegar, os corumbaenses praticamente pegam um serviço de forno na ponta, que é aquele lá que tem não sei quantos milhões de graus lá, que eles têm que ficar naquela parte fazendo a extração do minério, né? Então, por que não? Daqui a pouco a gente conseguir isso. E isso precisa muito de uma política, precisa muito da contribuição do deputado estadual, do deputado federal, do governador, esse olhar com carinho para as pessoas, para conseguir tirar aquela pessoa do plano C para colocar ela no B, dar oportunidade para ela ir para o A. O importante, Chicão, boa tarde, Ederson aqui. Boa tarde, Ederson. É importante estar falando nesse alinhamento, né? Eu olho como alinhamento, porque não tem como uma andorinha sozinha, né, fazer verão. A parte da conexão entre vereador, prefeito, deputado estadual, federal, e aí segue essa linha aí nos âmbitos aí do que rege, né, as regras de um país, de um estado, do município, precisa haver conexão. É importante porque muitos acabam, né, vendo como os salvadores da pátria, né? E sozinho ninguém faz ninguém, né? Ninguém faz nada, aliás, né? Precisa haver esse tipo de conexão porque um depende do outro. A política é uma empresa, né? Então, quando se junta essas empresas, elas precisam ter uma concordância. O quanto é importante isso, porque não adianta você ter uma ideia se não tem quem leve ela até lá na mesa do presidente, né? Então, com certeza. Precisa, o quanto é importante esse tipo de estratégia na questão política realmente. O que a gente tem aqui como objetivo é dar entendimento ao eleitor quando ele for lá votar. Eu digo que eu e o Gino nós conseguimos fazer com que as pessoas possam ter a noção, não é o que é certo e errado, mas é o que vai dar certo. Porque se mede muito pessoalmente o voto. E tem que ter o olhar estratégico, porque não adianta votar para um que é sozinho. Ele não vai conseguir nada, por melhor que ele seja. Então, estrategicamente, o quanto é importante olhar para quem tem time. Time no sentido, não aqueles que trabalham numa campanha política, mas time aqueles que estão juntos, eleitos. Com certeza. Eu posso falar até sobre esse assunto, abordando um tema aqui nosso do Pantanal, as queimadas, os incêndios no Pantanal. Montamos uma comissão com vereadores de cada município aqui da região do Pantanal e fomos a Brasília. O senador Nelsinho Trade abriu a porta para a gente, já tem 3 anos, levou toda essa comissão no Ministério do Meio Ambiente, no Ministério da Saúde, e no Ministério da Economia, no Ministério da Defesa Civil, fez um amplo debate. Pegamos o senador do Mato Grosso também, o senador Wellington Fagundes, fizemos uma reunião junto, porque eu tenho o Pantanal do Mato Grosso também, com os vereadores também do Mato Grosso, e de lá veio esse semestre já, para prevenção de queimadas e incêndio no Pantanal, já chegaram uns 10 milhões e 300 mil reais para a conta do governo do estado, sendo aplicado para o Corpo de Bombeiro. Isso é resultado de um alinhamento, é resultado de você estar com o time certo, jogando no time certo. O senador esteve lá, já mostramos a necessidade e o governo já aplicou já aportou esse dinheiro para agora, já para começar
o combate ao incêndio e às queimadas no Pantanal. Ou seja, e é exatamente isso que você vem falando. Você vê que é importante, é estratégico, nós temos que ter esse interesse. Onde volto lá atrás, às vezes tem pessoas que estão lá na Câmara, mas às vezes eles estão ali por estar lá, né? E não está mais preocupado com essas pautas. Está na hora de a gente passa a bola aí para a gente começar a tocar e correr atrás. Outra coisa também, Ederson, Otávio Tradi, Chicão Viana, a riqueza nossa maior é também o turismo. Integrar. A gente tem Bonito dando um tiro para um lado, Miranda para outro, aqui Rio Verde para outro e Corumbá para outro. Por que não unir? Por que não fazer um turismo, um trade, fazer um roteiro onde o Estado possa ganhar explorando o turismo, não o turista? Porque o que a gente vê muito aqui é a exploração do turista, no bolso, na falta de qualidade no atendimento, na falta de mão de obra preparada em todos os níveis para tratar bem esse turista. Tem que começar a ter essa visão, essa preocupação de incrementar o nosso turismo, né? Vereador Chicão, pré-candidato a federal, e Otávio Tradi também, que está aqui pré-candidato para falar desse assunto. O Com certeza. Se a gente falar do turismo, primeiro a gente tem que olhar para o turismo, que hoje o turismo é uma indústria sem chaminé, né? É uma oportunidade de uma criação, vamos falar em emprego de novo, e a capacidade de emprego absurda. O Estado, eu acredito que deve fazer uma campanha, e tem que fazer e ser feito, que eu não vi ser feito ainda, uma campanha do sul mato-grossense conhecer Mato Grosso do Sul. O próprio sul mato-grossense, eu saí de Corumbá e conhecer as coisas boas que Coxim tem a oferecer. Eu saí de Corumbá e ter a oportunidade de conhecer as coisas que Porto Murtinho tem a oferecer, as coisas boas que Rio Brilhante, Três Lagoas, a gente tem a oportunidade de conhecer. A gente vê só a divulgação hoje de Bonito, até porque Bonito é organizada, tem um acho, mas você olha do lado do Jardim Bodoquena, tipo, não tem um apoio como era para ter para o Estado, não tem um apoio em Corumbá, no Pantanal, em Miranda, em Aquidauana, na Estácio. Eu vejo isso. Tem um projeto de lei do governo que é aprovado pelo deputado Marquinhos Tradi, na época, que eu lembro que esse projeto de lei dele dava um incentivo para o sul mato-grossense, onde ele percorresse dentro do Mato Grosso do Sul mesmo, tipo um desconto. Eu sou de Campo Grande, eu estou indo a Bodoquena, ele vai ter um desconto nos passeios lá. Isso é muito importante, resgatar isso e fazer campanhas disso. Nós vivemos a pandemia, nesse momento de pandemia nós começamos a viajar a mais, todos indo para sítio, para área rural, nesses 2 anos de pandemia. Eu acho que foi o único momento que o sul mato-grossense começou a conhecer Mato Grosso do Sul, a passear dentro de Mato Grosso do Sul, porque geralmente o sul mato-grossense pega e sai do Mato Grosso do Sul, e nós temos coisas maravilhosas, nós temos culturas maravilhosas a serem exploradas. Nós somos um estado novo, porém, contudo, todavia, cheio de uma cultura muito rica. Se você for para o lado de Sonora, for para o lado de São Gabriel do Oeste, aquele lado mais gaúcho, aquela culinária diferente. Se você for para o lado do Ponta Porã, você vai pegar aquele lado mais paraguaio, aqui para o nosso lado, o lado mais boliviano. Então nós somos muito ricos em cultura, isso é muito bacana, isso tem que ser explorado, isso tem que ser desenvolvido, isso é geração de renda e lucro, é capacidade de vamos falar o português claro, dinheiro, renda para toda a população sul-mato-grossense. E Otávio, quer complementar? Quero. O turismo, eu tenho andado bastante o estado e a gente tem percebido que cada região tem uma particularidade diferente. E a gente, quando fala de investimento em turismo, não é somente propaganda, isso ajuda, né? Mas você dá realmente o apoio lá na ponta daquilo que atrai o turista. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estive em Bonito conversando com o pessoal dos bares e restaurantes, e hotéis, principalmente. E eles estão super preocupados, porque como que vai ficar as águas cristalinas sem o devido cuidado
do poder público com o assoreamento do Rio da Prata. A gente percebe que essa é uma preocupação deles que tem que ser resolvida para ontem. Porque o que chama o turista para Bonito são exatamente as belezas do rio, a flutuação, tal, uma rede hoteleira estruturada, bonita, com bons hotéis, então isso atrai também o turista. E se você não combater esse problema, que é um problema da natureza, do meio ambiente, e a gente agora vem falar de meio ambiente, você acaba desencadeando uma decadência em todo o processo, né? Até mesmo da rede hoteleira, da ida do turista até lá, da falta de estrutura no comércio, porque sem o turista, como que vive, por exemplo, a Avenida Reboá, que é a avenida que tem restaurantes, lojas, enfim. Então, se você não detectar o problema realmente lá na ponta, você acaba tendo dificuldades no futuro. Essa questão de Bonito é um exemplo. Vou dar outros 2 exemplos aqui a vocês, como o próprio Coxim. O vereador Chicão acabou de falar de Coxim. Coxim, há 20, 30 anos atrás, era um grande centro de pesca turista, de turístico, turismo do Brasil inteiro. Agora, pergunta hoje para o pescador se ele quer ir pescar lá em Coxim. É muito difícil, porque ali você não pega mais peixe. Por quê? Não tivemos o cuidado com o meio ambiente. Tem que ter lei para garantir isso. Exatamente. Então, assim, são situações que às vezes a gente olha e fala assim, precisamos fazer isso. Mas, na verdade, se a gente não cuidar do meio ambiente, né, dessas questões mais profundas, mais detalhadas, você acaba tendo lá na frente que secar gelo. Você pega aí o que o Sul Mato Grossense investia para pesca em Coxim, hoje já não é um grande centro. Hoje as pessoas preferem ir para outro lugar, preferem ir para Miranda, preferem ir para o Salobra, preferem ir para Murtinho para poder pescar. Então, assim, é aquela história, né, do homem global, né? Ele vai para um lugar, estanca todo o meio ambiente que tem, aí vai para outro e vai deixando rastros. Se a gente não tiver um cuidado com o meio ambiente, isso vai acontecer no estado. Como já está acontecendo, né? Bonito está perdendo água, já tá Pantanal está perdendo água. É até engraçado, Gino, porque você fala assim, o Chicão estava falando de Bodoquena, de Jardim, ali ao lado de Bonito. Existem pessoas que falam, aqui em Campo Grande, amigos, falam assim, mas Bonito eu já conheço, já não está tão... Tem lugar, tem uma cachoeira ali em Bodoquena, ali em Jardim, que vale a pena ir. E ninguém vai, entendeu? Então é exatamente isso. Falta divulgação, né? Eu digo que é um grande cuidado e eu falo que a palavra que o político tem que levar à frente é a responsabilidade. Porque de nada vale estimular o crescimento agropecuário, e eu estou sendo sincero em falar que eu não sou contra nada. Progresso é progresso. Algumas árvores vão precisar desocupar o espaço. Só que a gente tem que ter cautela e tem que ter regra, porque de um lado estimula o agro, né? Beleza, tá tudo certo. Só que daí destrói a natureza. Bonito, ela ainda não está sofrendo com isso. Bonito vai pagar um preço altíssimo daqui 3, 4 anos. Quando não conseguir mais segurar a terra que descer dos morros de lá. Isso entende? Então, assim, se não tiver uma lei coerente, porque a lei ambiental no Brasil, ela veio depois que a mata já estava acabando em alguns lugares, né? De uma forma displicente. Só que eu não sei se por causa do bolso de alguém ser mais favorecido do outro, eu acho que o político ele tem que ter responsabilidade quando ele pensa no todo. E aí a visão é sistêmica, ele tem que ser profissional em uma área, mas ele tem que ter a visão sistêmica. Senão ele só pensa no que ele sabe, e aí ele não para pensar no todo. Ederson, isso já está acontecendo lá em Bonito, viu? Nós tivemos um caso agora, não sei se vocês têm conhecimento, mas já falando aqui, que foi um caso extremamente polêmico, que deu inclusive notícia nacional, de um grande desmatamento ali na região do Rio da Prata, que acabou assoreando ali o rio e trazendo inimagináveis prejuízos para a rede hoteleira e para a rede do turismo ali em Bonito. Eu fui lá numa dos hotéis que ficam na frente,
que a menina falou assim para mim: Otávio, eu não vou vender a minha flutuação do Rio da Prata para o cara vir aqui e não conseguir desfrutar do passeio. Então, o que vai acontecer? Ele vai vir aqui, ele vai acabar tendo um passeio, de certa forma, frustrante, e ele vai voltar lá para o lugar dele, São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, e vai falar: olha, gente, lá a experiência que eu tive não foi boa. Então, acaba isso trazendo um prejuízo enorme para o turismo do nosso estado, do Mato Grosso do Sul. Chicão, quer complementar alguma coisa? Eu vejo que nós estamos na mesma linha, né? Falando com a preocupação, dentro de tudo, com a responsabilidade. Temos dentro da linha pensando no futuro, que já estamos, nós estamos dizendo. A preocupação é o presente e o futuro. Temos que ter todo esse cuidado. O Estado é maravilhoso, o Estado é promissor, tem muito para crescer, tem vários setores a crescer. Temos que analisar também, hoje tem várias empresas que podem ter 50 funcionários dentro de uma casa, dentro da parte da comunicação, dentro da parte da digitação, da telecomunicação. Não é, apesar só de vamos falar em agricultura. Agricultura, o agro fomenta, é interessante, é bom, mas também tem que ter um cuidado com a terra, porque a terra é deles mesmos depois, e a água é nossa também. Não é só um lado que tem que ganhar, todos têm que ganhar, e eu vejo com muito carinho e responsabilidade. O Otávio está muito bem nessa linha que ele está falando. Eu acredito que vai ser um bom representante aí na Assembleia Legislativa para levantar essas pautas aí e olhar com carinho todo o Mato Grosso do Sul, viu, Otávio? Obrigado, Chicão. E eu espero que você esteja lá também na Câmara Federal trazendo recurso para o Mato Grosso do Sul, hein? Então, Isso aí você pode ter certeza, porque eu aqui como vereador eu sou um chato, rapaz. Eu vou do PT ao PL, dizendo assim, do Lula ao Bolsonaro, fala: ajuda a minha cidade. Se a gente estiver lá, eu vou falar: ajuda o nosso estado, e é isso aí. Não, eu acompanho o seu trabalho, sou admirador, é um vereador combativo, que vivencia o mandato, chora e dá risada com a cidade, e é isso que eu admiro na postura de um vereador, aquele que vivencia a política, aquele que chora as lágrimas, aquele que sorri o sorriso. Isso é importante na política. São 18 horas e 30 minutos, 18 horas 30 minutos, radiojara.com.br, o Jara Notícias. De tudo isso, nós já estamos na meia hora final do programa. Ederson, Otávio Tradi, Chicão Viana e Eugino Rondon. De tudo isso que nós falamos, eu pego a palavra que o Ederson citou, responsabilidade. O Otávio assinou embaixo, o Chicão também, mas tudo isso remete à educação. Desde pequenininho, educar as nossas crianças da importância do meio ambiente, da importância do turismo de Mato Grosso. Ele nasce aqui em Campo Grande, não conhece nem Campo Grande. O cara que nasce em Corumbá não conhece nem o Pantanal. Ele não tem a curiosidade de ir ali no Porto da Manga, que é o Pantanal puro, já próximo a Corumbá. De Campo Grande ele veio para de Corumbá, ele veio para Campo Grande, aqui ele vai para São Paulo, Rio. Conhecer isso, tem que ser impregnado no jovem, na criança, através da educação, desde pequeno, tanto em casa quanto na escola. É um papel fundamental que vocês, que serão representantes em nível estadual, em nível federal, têm que ter essa preocupação com a educação de qualidade. Fica a palavra aí para o Otávio Tradi e para o Chicão Viana. Educação é fundamental e isso nós tratamos como prioridade aqui na nossa capital. Seja a educação individual de cada cidadão, ou seja a educação que o Estado tem o dever de oferecer à sua população. E nós, como município aqui, nós temos um grande, e o Chicão lá também em Corumbá, nós temos uma grande responsabilidade, Gino, porque o município ele cuida do início educacional da criança.
Ou seja, quando ela é bebezinho, ele vai para o EMEI, que são as chamadas creches, né? Mudaram o nome agora, era CEINF, agora é EMEI. As creches, né? E o ensino fundamental, que é o início da formação, a alfabetização da criança. Então, isso já é uma responsabilidade muito grande. E, para isso, não adianta você apenas ter uma sala de aula responsável, mas você passar para os pais uma segurança de que o filho está sendo bem cuidado. E aqui nós fizemos isso. Porque quando o Marquinhos fechou as escolas municipais por causa da pandemia, nós continuamos oferecendo as marmitas para as crianças. Porque muitas crianças elas vão para as escolas para poder tomar o café da manhã, para poder almoçar, para poder tomar o lanche da tarde e para poder jantar no final da tarde. Ela chega em casa já com todo o ciclo completo de alimentação. E com o nutricionista. E com a pandemia, as crianças deixaram de ir na escola, porque foi aquela loucura toda, fechou tudo. E nós continuamos oferecendo às crianças matriculadas a cesta básica para que elas pudessem levar para casa. Ou seja, dando para a família uma segurança de que, olha, gente, nós não estamos cuidando apenas da educação do seu filho, nós estamos cuidando do seu filho como um todo. E eu acho que isso foi o fundamental na administração do Marquinhos, com a participação dos vereadores durante o processo da pandemia. E Campo Grande tem uma educação muito boa. Campo Grande tem escolas de período integral. Campo Grande tem uma educação inclusiva muito interessante. Eu que tenho muitos projetos na área de inclusão, de acessibilidade, eu conheço muitas professoras capacitadas que dão aula na rede municipal de ensino para as crianças com deficiência. E isso só tem levantado os meus olhos e levantado a minha responsabilidade com a educação aqui no nosso município e para o nosso Mato Grosso do Sul. Concorda, Ederson, com o que o vereador Otávio Tradi, pré-candidato a deputado estadual, falou? E o Chicão também depois vai se manifestar sobre essa questão da educação. Será que falta alguma coisa? Está bom? Como é que se analisa, Ederson? Eu acredito que sim, essa base é muito importante, ela a longo prazo, né, ela funciona. Eu digo que se pudesse dar uma pílula de educação para toda a população seria muito importante, porque o investimento na família ela precisaria ser de uma efetividade maior, porque muitas vezes o filho tem a condição, e é maravilhoso isso, poder através do filho daquela criança levar até a comida para dentro de casa. Eu digo que a educação ela pode ser até um pouco mais abrangente no que diz respeito ao empreendedorismo, que é uma bandeira que eu defendo para tudo, né? O empreendedorismo. Ensinar as pessoas a fazer dinheiro, não a pedir dinheiro. Porque vamos falar na velha política, ou pelo menos é assim que eu entendo, sempre ensinou as pessoas a pedir as coisas, né? Pedinte, né? É quase que montar um sinaleiro e falar, senta aqui e fica pedindo as coisas. Ensinar as pessoas a produzir, fazer dinheiro. Eu acredito que isso vai mudar a vida das pessoas. Da parte de criança, cada um na sua responsabilidade, sim, seja município, estado ou Brasil, né? O país. Mas eu acredito que estimular as pessoas a sair, sabe, da zona de conforto, parar de querer que as pessoas fiquem esperando que nós vamos fazer. Eu acredito muito que se o político não ir mais andar com a população e convidar a população a andar com ele, isso pode dar uma mudança muito drástica em todo o processo. Nós tivemos 2 projetos importantíssimos para o empreendedorismo pós-Covid, pós-pandemia, que, né, fechou muita microempresa, que foi a reformulação do PRODES. O PRODES é o Programa de Desenvolvimento Econômico aqui do município, que traz grandes empresas lá no núcleo industrial. Ponto.
nós reformulamos o PRODES inserindo o micro e pequeno empresário também nesse processo. Como? Dando grandes áreas de terreno doadas lá? Não. Isentando de imposto. Ou seja, além do grande empresário, o micro e o pequeno empresário hoje em Campo Grande também pode ser beneficiado pelo programa de desenvolvimento. E um outro projeto que nós aprovamos, que eu fui o relator, foi o microcrédito popular. O microcrédito popular foi um projeto que nós fizemos, que o Marquinhos fez, eu fui o relator na Câmara, que muita gente estava falando do renda básica. Vamos dar uma renda, vamos dar um valor assistencial, como o governo federal tem feito. Mas nós aqui preferimos fazer um microcrédito de R$1.000 a R$5.000 para o micro e pequeno empresário investir no seu negócio ou até mesmo fomentar o seu negócio já existente. Então é um projeto super legal. Convido aqui os ouvintes da Rádio Jara, vocês mesmos, Gino, Ederson, para conhecer esses dois projetos que são fundamentais para o nosso empreendedorismo aqui em Campo Grande. Antes do Chicão falar, é formidável, mas eu ainda volto a falar, ensinar as pessoas a usar o dinheiro é mais importante que muitas vezes dar o dinheiro, mas plausível de sim, alguns empreendedores precisavam pagar conta, precisavam investir, mas eu digo que no quesito educação, tá? Ensinar as pessoas a empreender, ter consciência de administração, de gestão, é isso que eu digo assim, fazer com que o empreendedor entenda que a capacitação dele, acho que o Chicão falou, né, que de conhecimento ninguém tira nada de ninguém, então ensinar o empreendedor a se comportar como empreendedor, para não cair, né, na questão, tem dinheiro, eu vou dar um jeito de pegar esse dinheiro, mas eu digo que ensinar as pessoas a empreenderem talvez seja mais barato do que qualquer outra coisa. Porque você dá o dinheiro na mão da pessoa que não sabe administrar o dinheiro, ela vai só perder. Isso. Eu colocaria uma condição assim, excelente. 5.000, 2.000 você vai ter que fazer esse curso aqui, ponto. Sabe, porque daí ele sabe e ele aprende a fazer dinheiro. É isso que eu digo antes, quando eu comentei de ensinar as pessoas a fazer dinheiro. Para não onerar até o trabalho do político, porque o político tem que pensar em projeto, tem que pensar em alavancar, em crescer. Porque o município, o estado, o país é uma empresa, ela precisa ter gente pensante. Então, é só meu ponto de vista sobre a educação para o adulto. Né? Não, você tem toda a razão, Ederson. Chicão. Tem uma frase do Paulo Freire que resume mais ou menos tudo isso que nós estamos falando aí. Né? Aquela frase que ele diz assim, que a educação não transforma o mundo, né? A educação muda pessoas e pessoas transformam o mundo. Então, acho que ela é dentro de tudo isso aí. Você ensinar as pessoas a trabalhar e elas vão mudar o mundo. Assim a gente pode fazer com as coisas do Sul, né? Dar educação devida às pessoas e elas não vão mudar o Estado, elas vão mudar pessoas e as pessoas vão transformar o Estado. Sim. E ela resume dentro disso aí. Bem legal, a sua fala é bem legal, adotável também esse projeto. Muito bom. Na época eu tentei fazer aqui em Corumbá, mas infelizmente não deu certo. O município aqui não vê com bons olhos essas atitudes, infelizmente, mas acredito que isso também tem que ser levado ao Estado e com esse adendo que o senhor colocou, Everson, que é muito, muito importante. Vamos fazer isso, tudo bem, mas não vai ser dado. Você vai aprender a fazer isso aqui para aprender a gerir aquela situação, para você não cair no vermelho, no negativo. Você vai conseguir tocar a sua empresa. E a hora que se você cair no vermelho, no negativo, você vai ter oportunidades também de saber como sair dela. Não indo ali no agiota, não indo ali pegar o dinheiro e acabar afogando mais ainda, né? Isso é muito importante. Isso que você está falando, eu falo por estudo de caso, tá? Por ter vivido isso no meu passado e por me desenvolver para ajudar os empreendedores. Eu digo que a finança, em muitas situações, ela é o mal de todo o empreendedor. Seja por ele não saber como lidar com o dinheiro e mais ainda, mas assim, é quase que contraditório falar isso. Só que empreendedores com dinheiro na mão, eles quebram. Porque ele não sabe administrar, ele não sabe onde que está o maior valor da empresa dele. Então, por isso que eu digo que a educação empreendedora, ela é diferente do que é feito com a criança, tá? Salve o dia que na escola se ensinar a fazer dinheiro, né? Fazer dinheiro, não a maquininha de fazer dinheiro, mas
que cada um se comporte com através das a ideias, capacidade através de se desenvolver. de estratégias e tudo. Mostrar a responsabilidade, o certo e o errado, a convivência, a importância de estar na escola, o porquê que está na escola, né? Saber ter o amor, aquele carinho, o zelo pela escola, aquela coisa de antigamente que tinha aquele respeito, né? Que hoje em dia também as coisas correm um pouco frouxas. Tem que ter um pouco dessa consciência. Da hierarquia. Às vezes, infelizmente, às vezes tem pessoas que acham que o colégio que tem que educar o filho. Né? A educação se dá em casa, e na escola ele está aprendendo, é um ensinamento, é um acompanhamento, né? Lógico que vai ter uma doutrina por trás, que o meio que a gente convive que nos levanta, né? Lógico que o colégio vai, como disse o Gino mesmo, dentro da escola ter aula do Mato Grosso do Sul, a gente aprender a entender, a conhecer o nosso estado, saber as particularidades de cada cidade, de como que nasceu o estado, por que foi dividido o estado, por que era forte a hidrovia, por que era forte a ferrovia, agora é rodovia, por que não volta a ferrovia. E aí as pessoas vão começar a entender e saber o porquê disso. Não só nas crianças, não, eu estou falando isso já na pré-adolescência, para saber entender o que é uma economia e o que é um estado tão poderoso e tão pujante que tem. Tem muita coisa aí, tem muita gordura aí o Mato Grosso do Sul para gastar e ganhar. Eu tenho absoluta certeza, é muito promissor Mato Grosso do Sul. São 18 horas e 43 minutos. Só resumindo com aquela velha e famosa frase, não vamos dar o peixe, vamos ensinar a pescar. Aí a pessoa aprende a pescar, ela vai ter sempre o peixe. Eu, considerando, né, então, o novo político, né, aquele que está, como vocês dois, se colocando à disposição, né, eu digo assim que saber de onde viemos é tão importante, né, em saber para onde vamos. Mas se juntar essas duas situações, a gente sabe o que tem que fazer agora, honrando o que se passou, tendo como planejamento para onde estamos indo e fazer com responsabilidade. Então, da minha parte, Gino, tá tudo certo. Parabéns, Chicão, parabéns, Otávio, pela coragem de se colocar à disposição, né? Porque eu sei que apanha mais do que leva abraço. Mas assim... Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Exatamente. Grande Geraldo Vandré através de Chicão. Chicão, além de vereador, é um pensador, né? Sim. Otávio, Chicão. Já citou Lulu Santos, citou Agora, Paulo Geraldo Freire, Vandré. mas que cara, hein, Chicão? A música é o meu hobby, Otávio. Então a gente sempre fica distraindo, escutando muito. Você fala, mas olha como que encaixa, né, as coisas, né? Beleza, e o meu Paulo amigo. Freire é porque a gente gosta mesmo, né? Gosta de ler um pouquinho. Chicão, Otávio, Ederson, eu só quero registrar aqui, sexta-feira passada eu estava com a minha neta e meu neto lá de Londrina, a Helena e o João Guilherme. E a minha filha, Lucilena, ela trabalha no SGI e conseguiu, através da policial, que é responsável pela internet, da Polícia Militar, a visita dos dois. A minha neta, de 8 anos, ela é apaixonada pela Polícia Militar de um modo geral. Ela não pode ver um policial ela quer tirar fotografia. Com 8 anos, ela já tem essa visão, ela fala que ela quer ser policial e casar com um policial. Bom, o comandante, Coronel Maurício Pavão Flores e todo o batalhão do 9º Batalhão da Polícia Militar, eles promoveram uma recepção para 5 crianças. Dessas crianças tinha filho do comandante, tinha neto de um outro policial, tinha meus 2 netos, e a Helena, de 8 anos, ficou como a Tenente Helena, comandando uma simulação de uma operação. Aí falaram as mães, eles vão no Camburão dar a volta. O policial falou, não, eles não vão no Camburão, pelo amor de Deus. O Camburão é só aquela parte de trás onde o preso vai, o detento vai. Certo. O resto é viatura. Então elas vão na viatura. Deram um rádio para a Helena, de 8 anos, você vai comandar a operação conectada com o Copom. Ela entrou em contato, orientaram qual o palavreado correto, estamos saindo para tal operação. Então, 2 quadras, eles deram a volta na viatura, desce do carro, para o carro ele já desce correndo, já orientado. Você não pode ficar parado dentro do carro que você está vulnerável, você está suscetível a um bandido chegar e te abordar. É oportunidade, né? Ele está passando, vê que você está dentro do carro, com o celular e tal. Então, as crianças já foram orientadas. Parou o carro, desce.
Aí parou a viatura, eles desceram já, parecia que, né, abriram a porta, desceram e já se forma e aquela posição de eu não me lembro o nome, informa, todos informam em fila. Aí a Helena ligou para o Copom dizendo que a operação tinha sido realizada com sucesso e que estava encerrado. O Copom respondeu: Tenente Helena, muito obrigado e tal, beleza. Aí o comandante pegou e deu o sinal de comando. Por quê? O que envolveu essa operação que eles não sabiam? Antes disso, 2 viaturas descaracterizadas, com 2 policiais à paisana, saíram, andaram no trajeto que eles iriam fazer para ver se tinha algum motoqueiro, se tinha alguma pessoa suspeita e tal, e trancaram as ruas com veículos. Quer dizer, foi preparado o ambiente com segurança para eles. Eles saíram na simulação. Sim. Saíram, deram a volta e tal, pararam, daí que eles ficaram sabendo de todo esse preparo que foi feito para eles. Aí ofereceram lanche, Olha, foi uma realmente demonstração da polícia humanizada. Exatamente. Você, como deputado estadual, como vereador e como deputado estadual, por gentileza, dê sempre essa humanização, não só na saúde, na educação, mas para a polícia. E Chicão, lá de Brasília também, Chicão, tá? É o que o Ederson falou, né? Vamos voltar para o nosso Mato Grosso do Sul. Vamos lutar lá o máximo possível para bater os recordes e recordes. Otávio. Exatamente o que o Ederson falou, né? Você também dá, de certa forma, exemplo, né? Trazer educação para as pessoas de que como que funciona o processo. Ou seja, a sua neta, ela jamais vai esquecer isso aí. Você ganhou certificado, tudo. Talvez agora ela tenha mais vontade ainda de ser policial, né? E respeite o processo, né? Os meus afilhados, os filhos da minha irmã, também têm essa vontade. Ser bombeiro, ser policial. Agora estão na onda do futebol, né? Agora querem ser jogador de futebol. Mas todos eles têm um carinho, principalmente pela Polícia Federal. Eles falam Polícia Federal e isso é muito legal. Isso você traz bons exemplos para um futuro cidadão de bem. Tá ok. Ederson, vamos terminar o nosso programa. Chicão Viana, pré-candidato a deputado federal. Você tem alguma outra novidade aí de Corumbá, Chicão? Nós estamos aqui ainda, hoje foi a primeira vez que eu estou me posicionando como pré-candidato a deputado federal. A novidade é essa, mas aí nós vamos estar programando aí para o próximo dia 21 ou 26 de julho, que é meu aniversário, para a gente fazer um pré-lançamento e dia 30 a nossa convenção, né, Otávio? Dia 30, convenção do PSD e do Patriota aqui, já convidando todos lá na Nipo. Iremos fazer uma grande festa da democracia, de um projeto sólido, concreto, que já contribuiu muito para Campo Grande, né, para o estado do Mato Grosso do Sul. Aí você vê o vereador Chicão, que já está no segundo ou no terceiro, Chicão? Segundo mandato. E a gente vai enfrentar aí esses grandes nomes poderosos que estão aí disputando com a gente, né, Chicão? Levando um pouco aí da nossa ousadia, da nossa alegria por trabalhar para a população. Isso é muito bom, ousadia, uma palavra que eu gosto muito. Nós temos que ser ousados em nossa vida. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até agora. Muito obrigado, Chicão. Um grande abraço. Muito obrigado. Um abraço aí, Edson. Um abraço aí, Otávio. Um abraço, Gino Rondon. Ouvintes da Rádio Jara, um beijo no coração e um abraço do Chicão. Muito obrigado. Muito obrigado, Otávio Tradi, também pela gentileza de vir ao vivo aqui no programa, participar, abrilhantar o nosso programa, falando de assuntos interessantes, assuntos que realmente interessam aos ouvintes e à população de um modo geral. Muito obrigado mesmo, Otávio, tá? Eu que agradeço, parabenizo aqui a estrutura da rádio, né? Cada vez que eu venho aqui, vocês estão melhorando o equipamento, melhorando a estrutura. Eu tenho certeza que daqui aí até o final do ano, começo do ano que vem, vai ser a rádio mais ouvida aí do Mato Grosso do Deus Sul. te ouça. E uma conversa de bastante conteúdo, né, Gino? Eu acho que tanto o Ederson quanto o Gino têm aí experiência, não só
jornalística, mas de política, e acaba enriquecendo o nosso debate. Agradeço a todos os ouvintes do Mato Grosso do Sul. Sigam o nosso trabalho nas redes sociais, vocês vão ver lá, inclusive, nossa foto aqui com a Rádio Jara no fundo. Otávio Trade no Facebook, Instagram, otaviotrade.com.br no site. Boa noite, boa semana e vamos vencer. Boa noite. Ederson, mais um programa entregue, graças a Deus. Segunda que vem tem mais. E só agradecer a todos e a Deus principalmente. Um abraço, Amém. Ederson. Enquanto a gente puder falar, né, pelo Jara Notícias, a gente vai tornar o conteúdo política algo normal. A gente tem que deixar de falar de política somente em campanha política, né? A política ela tem que ser uma coisa muito natural, porque ela, como nós falamos muito em inglês, né, uma decisão política pode mudar o rumo de uma população toda. Então tem que trazer mais com naturalidade esse assunto, e é o nosso papel. Enquanto a gente puder, né, Gino? Exatamente. A gente vai fazer isso, tá? Um forte abraço, segunda tem mais. Tem mais, inclusive a gente vai convidar o comandante da Polícia Militar para trazê-lo aqui ao Jara Notícias para falar desse trabalho educacional com as crianças e o trabalho humanizado que a Polícia Militar faz. Isso é muito importante. Vamos convidá-lo para ele vir aqui no programa e até segunda que vem. Um grande abraço, fiquem com Deus. Finalizar aqui, MJ6, bons tempos. Lá de Corumbá, muito bom.